mais importante do que queremos orar para a Deus. Tá? Eu quero pedir a compreensão dos irmãos. Tá? Mantenha-se no seu lugar. A água que vamos tomar agora é diferente. Tá? Uma água que vem do céu. Nada que andança por entre eles, que lá de fora entre. Tá? Mantenha-se no seu lugar. Que o Senhor Jesus irá te servir onde você está. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus que está no céu. Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, meu Pai. Chegou o momento, meu Pai amado, no qual, Jesus querido, queremos ouvir a Tua palavra, meu Pai. E eu te peço nessa noite, Senhor, que eu venha neutralizar toda a ação contrária, que possa aproximar deste lugar para tentar embaraçar, meu Pai amado, a divulgação da Tua palavra nessa noite, que tão somente a Tua palavra, tão somente o som deste aparelho, Deus eterno, venha chegar, meu Pai amado, ao ouvido, ao coração de cada ouvinte, de cada irmão, de cada ser, meu Pai querido. Pai, nesta noite, use o Teu Filho com grande poder e autoridade, como tem feito, meu Pai, e fale em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos em paz do céu. Bom estarmos aqui para ler ao Senhor. Glória a Deus. Aqueles irmãos abrindo nossas Bíblias. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Amém? Glória ao Senhor. Os irmãos estão escutando bem? Os irmãos estão escutando bem? Amém? Diz assim, capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo será sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, fazei o que é bom aos teus olhos. E afligiu ela, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte do deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, ou Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugido da face de minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei de maneira procedente, que não será contada por numerosa que será. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer desde já a oportunidade pela vida do Diácono Luciano. Não sei como é que tira o Luciano. Diácono Leonardo. Eu que lembrar
por Leonardo. Tá? Leonardo, os demais obreiros que estão aqui, presbítero Zeni, diácono Mário Ronaldo e auxiliar Gerson, voz do Vão. E o obreiro também. Ficava até empolgado, estava até com medo de pregar, porque ele já soltou um negócio de bom, né? Aleluia, a gente vai só escutando. É bom sentar para aprender, né, irmãos? Hoje é um culto de obreiros. E falar em obreiros são todos aqueles que são envolvidos na obra. Obreiros são todos aqueles envolvidos na obra. Eu gosto mais de denominar culto dos homens, os obreiros homens, os cabamachos da igreja, né? Porque tem culto das senhoras, das irmãs jovens, aí dos obreiros, culto das obreiras. Mas hoje eu quero trazer uma novidade para a igreja. Não é invenção, tá, irmão? É uma novidade. É a segunda vez que eu vou pregar na minha vida essa mensagem. E eu estava meditando muito sobre ela. Eu disse, mas vou trazê-la para os irmãos. E eu quero trazer de forma bem proveitosa. Tá bom, irmãos? Então, me dê 5 minutinhos para conseguir passar para a segunda marcha. Quem está com a Bíblia aberta? Permanece com ela aberta. Lá no capítulo 12. Até nós vamos chegar no 16. Todos nós sabemos que Deus fez uma chamada a Abraão, que antes era chamado de Abrão, e a sua esposa, uns chamam de Sarai, outros de Saraí. Porém, o que me chama a atenção é que Deus aparece a Abraão. Ele ainda está na Mesopotâmia, ele está na região aonde nasceram, morava com seu pai, quando Deus o chamou. E quando Deus o chamou, Deus fez um convite, uma proposta. Atos capítulo 7, versículo 2, você vai ver escrito: quando nosso pai Abraão estava no Ur dos Caldeus, antes de ir para Arã, Deus falou para ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. O capítulo 12 é uma narrativa do que o Senhor falou antes de Abraão estar em Arã. Por quê? Porque quando ele sai do Ur dos Caldeus, da terra dos caldeus, do local onde habitava, ele vai com o seu pai, ele já recebe a promessa. Mas depois disso, ele entra, quando o pai falece, é que ele toma posse da promessa e começa a percorrer. Aí você vai ver no capítulo 12, ele indo para a região de Canaã. No capítulo 12, ele chega, ele se instala, ele levanta um altar, isso aqui é lindo, ele levanta a tenda, depois levanta um altar. O filho dele faz diferente. Isaac primeiro levanta o altar, depois faz tenda e depois poço. E um dia a gente vai ter a oportunidade de ministrar sobre isso. Altar, tenda e poço. O que um homem de Deus precisa ter: altar, aliança com Deus; tenda, família; casa, trabalho. No caso, o poço, trabalho, sustentar a família. Só que um detalhe que me chama a atenção, que no capítulo 12, no versículo 10, você vai ver a epígrafe do texto dizendo: ele desce para o Egito. Lá no Egito, por causa de uma fome, na região de Canaã, ele desce para o Egito. Lá no Egito, ele conta uma breve mentira, ou uma omissão. Ele diz que a sua esposa é sua irmã com medo de morrer, apesar que ela era irmã de Abraão, de fato, mas filha apenas do pai. Quando chega ali no Egito, por se agradar da mulher de Abraão, que ele pensava que era irmã, o rei, o faraó, dá para ele, olha lá,
versículo 16 do capítulo 12. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vaca, jumento, servos e servas, camelos. Ele recebe de presente, recebe escravos e escravas. No capítulo 13, ele volta do Egito, ele se separa de Ló. Capítulo 14, há uma guerra e ele vai ajudar o seu sobrinho. No capítulo 14 ainda, Ló é levado cativo, ele vai ali até se encontrar com Melquisedeque, versículo 18 do capítulo 14. Vocês estão me acompanhando na Bíblia? Capítulo 14, versículo 18. Ele se mete numa guerra dos 5 contra 4, e quando ele está numa região que não é dele, ele tem medo. E no capítulo 15, você vai ver Deus aparecendo para ele, dizendo: Abrão, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão. Por quê? Porque todo mundo sabia que ele era poderoso em guerra. E é ruim, irmão. Eu falo para o dirigente aqui, quando o senhor assumiu esse trabalho, o senhor assumiu uma guerra ferrenha contra o inimigo, contra o inferno. Ele sabe que o Senhor veio, o nome do Senhor, de fato, mas vai querer tudo para atrapalhar. Aí o Senhor levanta e diz assim: não te preocupe, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Aleluia, É palavra confirmada. Aí a Bíblia diz que ele anima Abraão e faz uma aliança com ele. Aí quando ele faz uma aliança, outro dia eu venho ministrar sobre isso, até eu chegar onde eu quero, ele faz um pacto. Aí quando chega no capítulo 16, agora Abraão, depois de 10 anos estando na terra de Canaã, ele está com uma média de 85 anos, quando a Bíblia vai dizer que a sua esposa começa a se tribular e diz: não, o Senhor te promete um filho, mas o Senhor não deixa eu ter filho. E aí como é que vai ser? Havia uma carta magna naquela época, um código chamado Hammurabi. Era um livro de lei daquela época, da lei daquela época. E esse livro dizia que uma mulher que não tinha filho, se ela tinha escrava, ela tinha o direito de chamar a escrava a deitar com seu esposo, para através da escrava ter um filho, mas o filho não seria da escrava, o filho seria da senhora. Aí ela pega e diz: Abraão, como eu não posso ter, bora tentar ajudar Deus aí, bora arrumar o seguinte: Agar, a nossa escrava que a gente ganhou do faraó lá no Egito, nós vamos pegar agora e vai ser tua esposa, ela vai deitar contigo, e quando ela gerar, o filho que ela gerar vai ser meu. É interessante que Abraão fez igual Adão lá no jardim, deu ouvido à voz da sua mulher. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho cuidado de dizer isso pelo seguinte: o pastor Firmino dando serva São Gouveia, um dia eu estava na região ali da convenção, e ele falou algo interessante. Ele disse: quando você não ouvir a voz de Deus, mas falando com você, se você tem uma mulher de Deus, ouça a voz dela. Que interessante. Só que agora Abraão dá ouvido à voz de Sarai e diz: tá bom. Desculpa a expressão, tá, irmão? Eu sou um pouco parecido com o pastor nisso. Abraão, naquele tempo, nosso tempo da B.O. e grande, naquele tempo ele separou o seu besta. Aí ele vai a uma outra mulher, de graça, dele. Isso, irmão, só para ter filho. Abraão. Aí ele vai e a Bíblia diz que ela gera, ela fica grávida. Aí quando ela fica grávida, ela começa a olhar com desdém para sua senhora. Sabe? A
barriga parecida, um pouco. Aí ela passa do lado da senhora assim, quem está grávida sou eu aqui. O filho que está aqui é do Senhor lá. E ela despreza seu Senhor. Aí ela começa a desprezar, aí a Sara diz: ô Abraão, vem cá, tu é culpado disso. Irmão Jesus do céu, tu é culpado disso. Mas por que eu sou culpado? Não foi tu que botou ela na minha cama? Ela é culpada. Te vira. Aí sabe o que Abraão diz? Rapaz, a serva é tua, faz do jeito que tu quiser. A Bíblia diz que ela agrava, ela começa a maltratar a sua escrava, que grávida não aguenta a pressão e foge. Quem está me acompanhando diz amém? Amém. Foge para o deserto. Quando ela está no deserto, fugindo da sua senhora, um anjo aparece e diz: ô Agar, serva de Sara, tu está indo para onde? É o versículo 8. Eu estou fugindo da face da minha senhora. Faz o seguinte, Agar, volta e te humilha aos pés da tua senhora. Por quê? E debaixo da tua mão. Aí o Senhor, e o anjo diz assim: e o filho que tu está gerando vai ser grande, a geração vai ser numerosa, que nem vai poder contar, e o nome dele vai ser Ismael, que significa ouvido por Deus. Por isso que ela diz lá no versículo 13: tu és o Deus que me vê. Amém, irmão? Amém. Quem me acompanhou até aqui? Amém. Eu sou pregador expositivo. Agora eu vou para a parte aplicativa do texto. Eu orei ao Senhor e o Senhor me falou muito a respeito desse texto. E eu apanhei muito sobre esse texto. Porque aqui nós temos dentro desse enredo 4 personagens. Eu quero que você me ajude. Eu vou deixar distribuído 4 personagens aqui: jovem, adolescente, criança, jovem, adolescente, senhoras, obreiros e as irmãs lá de trás, grávidas. Primeiro, Abraão, jovens e adolescentes. Qual é o primeiro personagem? Me ajuda. Quem é o primeiro personagem? Segundo personagem é Sara, as irmãs lá de trás. Segunda personagem é? As irmãs falam logo para me escutar, em nome de Jesus. Vamos lá? Segunda personagem? Sara. A terceira personagem é Agar. Vamos lá. Terceira personagem? E o último personagem, o anjo. O último personagem é o anjo. Mas esse foi forte. Mãe, me ajuda. Vai, jovem adolescente. Primeiro personagem? Segundo personagem? Terceiro personagem? Quarto personagem? Anjo. Eu acho lindo esse enredo. Por quê? Olha aí. Vamos para a tipologia bíblica. Quem representa Abraão? Jesus. Quem representa Abraão na Bíblia? Jesus, pai na fé. Poderia representar Deus? Poderia, mas eu falo Jesus. Quem representaria a Agar, a Sara, a igreja? Quem representaria a Agar? Todos aqueles que fazem parte da igreja, que foram salvos do mundo e agora estão junto com Cristo, que é Abraão, junto com a Sara, que é a igreja, servindo ao Senhor. E quem é o anjo? É o Espírito Santo, aquele que convence. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos ver se os irmãos estão atentos. Para encerrar, primeiro personagem, ele simboliza quem? O irmão falou como é? Vai. Primeiro personagem, ele representa. Segundo personagem, representa. Terceiro personagem, representa os salvos em Cristo. E quarto personagem, representa Espírito Santo. O negócio está bom. Escute. O que eu vejo aqui? Agora eu vou pregar para o obreiro. O que eu vejo aqui? Eu vejo
o esposo, Jesus, a noiva, Cristo, a noiva, a igreja. A igreja não consegue gerar sozinha, você sabia disso? Não digo por quê? Porque se alguém diz assim, eu sou a igreja, está enganado. Porque a igreja nunca é só. Nós somos a igreja. Aleluia. Tem gente que diz assim, mas eu não vou congregar porque eu sou a igreja. Meu irmão, não é não. Você é membro amputado, vai acontecer se não vier congregar. É verdade. Porque eu nunca vi, irmão. Aí diz assim, mas irmão, eu não gosto da igreja lá não. Ele representa que a igreja, né? Irmão, tem uma coisa. Vou Leonardo, Luciano Leonardo. Se eu odeio a sua esposa, o senhor vai gostar de mim? Não, né? Como é que alguém diz que ama Cristo e se odeia a igreja? Eita, glória. A pessoa dessa vai dizer, não, eu sou servo de Jesus, mas não gosta de congregar, de estar na igreja. Mas eu não vim para isso. Vamos lá. Ele gera através de outro. E quem é essas pessoas? Os próprios membros que foram salvos em Cristo, que estão na igreja do Senhor, estão congregando. Sabe aquela pessoa que vivia no mundo, nas drogas, no álcool? Hoje é tudo chique, mas antes passava todo poeirado aí, cheio da manduca. Aí Jesus libertou, salvou. Aí a irmã está aí hoje, servindo ao Senhor com alegria, vem toda chique, usando aquele lírio. É um perfume caro que só mulher, só essa mulherada que sabe. Eu ainda sou da época daquele tabu. Meu sabonete bebo, isso é uma coisa boa. Quando eu olho, então, o noivo, Jesus, a noiva, a igreja, H, a serva, todos nós somos servos de Cristo. A igreja percebe que um irmão, uma irmã tem a capacidade de liderança. Rapaz, o irmão dá uma palavra boa, a irmã consegue liderar bem. Bora colocar ela numa liderança? Qual é? 5 de oração, não estou mexendo com ninguém. Vamos colocar como liderança, vamos colocar como dirigente. Rapaz, ele está servindo muito bem, bora colocar ele como diácono. Rapaz, ele gosta de ministrar, bora colocar como presbítero. Beleza. A igreja, ninguém nasce na igreja para servir a igreja se a igreja não concordar. Se o irmão vier aqui na frente, enfileirado do lado da igreja, aí o pastor diz assim, irmão, eu quero consagrar os irmãos. A igreja concorda? Se a igreja disser sim, o irmão é consagrado. Mas se a igreja disser não, acabou a história. Porque aqui soberano é a igreja. Não é ministério, não é pastor, é a igreja do Senhor. O pastor sempre diz isso. Não pense que pastor é dono de igreja. A igreja é soberana. A igreja é soberana. Nós somos apenas servos dela. Então ela pega e diz assim: o irmão é bom para servir. Irmão, você que o senhor é manso, o senhor vai ficar bravo comigo? Deixa eu lembrar o senhor, não sei que. Prevendo dizer que separamos ele. A igreja entendeu que o obreiro tem uma chamada. Ela diz: olha, vai ser o nosso representante. A nossa voz, a igreja concorda, levanta o irmão. Agora o irmão está igual a H, gerou. Só que quando ela gera, entra um espírito de prepotência. Aí daqui a pouco o irmãozinho está começando. E ele começa só a bater na igreja. Ele despreza o irmãozinho, a irmãzinha. Não, agora eu sou presbítero. Agora eu sou um diácono. Eu sou dirigente, me respeita. Porque é isso que acontece. A H despreza a Sara. O cidadão levantado despreza a igreja. A liderança despreza. Deixa eu dizer uma coisa. Ai daquele que feria a noiva do cordeiro. Aleluia. Você tem que ter cuidado. Em amar, você não sabe. Talvez você saiba o tamanho do preço que Cristo pagou pela igreja. Aí tem gente que é prepotente, arrogante. Aí não, porque agora tem uma posição. Não tem posição nenhuma. Quem te deu posição foi Cristo.
só sabe espancar, ele não sabe lá na casa do irmão, o que está acontecendo? Vem lhe dizer, irmão, vim aqui me visitar, vim aqui orar por você, irmão, vim aqui buscar o dízimo que o pastor mandou. Que isso, irmão? Não é isso que se faz. Quando Jesus levanta alguém, é para servir a igreja. Quando Jesus levanta, foi para isso, irmão. Foi para servir os outros. Glória a Deus. Cuidar dos outros. Foi para isso que Jesus nos chamou. E eu estou falando de um modo geral. Eu não estou falando sobre os obreiros. Eu estou falando da igreja de modo geral. Se Jesus te levantou, foi para servir a igreja. Aí escute aí. Quando ela se sente menosprezada, ela vai reclamar. A Sara vai reclamar para o esposo. Quem é o esposo? Quem é o esposo? A igreja reclama quando o cidadão é assim. Senhor, esse dirigente não dá para ficar com a gente, não, nós aqui está muito pesado. Aí o Senhor diz assim: foi tu que levantou, tu te vira com ele. Irmão, escuta essa aí. Sabe o que o cidadão faz? Ele começa a se afastar da igreja. Ele fecha a mão. Ele despreza. O cidadão vem pregar sozinho, porque ele tem ninguém para pregar com ele. Porque a igreja despreza quem despreza ela. E a igreja tem autoridade de desprezar quem despreza. Ela começa a desprezar e o cidadão sabe o que ele faz? Ele vai embora. Daqui a pouco ele entrega, daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele funda um ministério, daqui a pouco ele vai para outro ministério para ir. Não, porque a igreja não valorizava o meu ministério, a igreja não valorizava a minha unção, porque eu tenho uma chamada. Que é isso, irmão? No dia que eu pensar que eu sou alguma coisa, Deus me quebra. Eu quero concluir, vamos lá. Quando ele é desprezado, aí ele foge. Ele começa com um espírito de aquele macaco pulador, sabe? Aqui, ali, pula. Só que vai chegar um dia que no meio do deserto o espírito vai se encontrar com ele e vai dizer para ele: tu está indo para onde? Estou fugindo da casa do Senhor, estou fugindo do ministério. Ele vai dizer: olha, vai, retorna para a tua casa e te humilha ao pé da igreja. Tem que te humilhar para voltar para a igreja. Aleluia. Mas por que isso, irmãozinho? Porque é uma regra. A noiva do cordeiro tem autoridade. Tu vai te humilhar. Por quê? Porque o que está gerado em ti é meu de fato. Foi eu vou te fazer grande. Mas para ser grande tem que ser humilde. Para ser alguém tem que se humilhar, tem que vir à frente, pedir perdão na igreja. Ai, irmãozinho, mas eu não vou fazer isso. Então Deus vai mandar outras pessoas e salvar a gente. Irmãos, eu trago essa mensagem com amor, mas com temor. Sabe por quê? Porque eu tenho encontrado nessa caminhada ministerial de 17 anos pessoas que têm vivido dessa forma, pessoas que têm menosprezado a igreja do Senhor. E nós, obreiros, aquele vai pegar para nós, começando pelo meu cargo de presbítero. Se a igreja entendeu que nós temos essa chamada, assumamos essa chamada com amor e temor. Irmão do ciclo de oração, se Jesus colocou em você uma chamada para ser liderança, sirva com amor, sirva com temor. Saiba que quem dá autoridade é Deus. Não seja alguém que machuque as outras pessoas. Pelo contrário, tente tratá-los. Mandinho, mas tem gente que é complicado. Aí eu concluo a mensagem dizendo o seguinte: uma vez Jesus contou uma parábola. O cidadão chegou, ele vai chegando e faz uma plantação de trigo. Quando ele planta o trigo tudinho, passou-se uns dias, de manhã, quando ele acorda, o trigo está cheio de joio. Aí ele chega por cima e diz: Senhor, mas a gente não plantou só coisa boa? Trigo? Sim. E por que tem joio? Foi o inimigo que
plantou, não foi eu. Jesus não planta joio na igreja. Foi. Então faz o seguinte, Senhor, nos dá a ordem aí que a gente vai arrancar esse joio tudinho. Aí o Senhor disse, não. Se você arrancar o joio agora, o trigo sai junto. Porque às vezes o trigo é parente. E quem vai arrancar o joio? Naquele grande dia, os anjos vão pegar o joio e jogar por fogo e o trigo por celeiro. O seu trabalho não é tirar joio da igreja. O seu trabalho é permanecer como trigo. Porque todo dia vai ser separado. Quando eu trago essa mensagem para dizer aos meus irmãos, permanecemos firmes, confiantes, servindo ao Senhor, adorando o seu santo nome, buscando o seu santo nome, mas também buscando servir com alegria. Irmãos, que o Senhor Jesus nos dê condições de irmos até o final. Por quê? Porque lá no final nós teremos recompensa. Lá no final teremos recompensa. Continue servindo ao Senhor. Espere que aqueles que infelizmente foram dar uma volta, eles vão voltar. Quando voltar, lembre que está sendo gerado nele foi o Pai que gerou, mas que a igreja concordou. Não é preciso brigar, não. Permaneça em paz. Deus vai fazer todas as coisas acontecer no seu tempo. Convido a igreja a ficar. Vamos lá, irmão. Jovens. Qual o primeiro personagem? Irmãs, qual é o segundo personagem? As outras irmãs, qual é o terceiro personagem? Os irmãos, qual é o personagem? O anjo. Vamos lá. Abraão, a tipologia é? Lá, irmãs, a Sara, a tipologia é? As mães, Agar, a tipologia é? Salve, servo de Jesus. Glória a Deus, Olha, nem perguntei. Mandinha aí, a pergunta é: por que o Espírito Santo? Essa é a conclusão linda. Porque você pode falar, mas o único que convence é o Espírito Santo. É o único. E eu digo uma coisa: ele está presente essa noite aqui. Quem recebe essa palavra? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Deus santo e verdadeiro. Senhor. aleluia, Deus. Quantas vezes, Senhor, nós temos encontrado pessoas que têm desprezado a tua igreja. Mas a tua igreja, ela é a noiva. A tua igreja, Senhor, ela é coluna da verdade. A tua igreja, ela é amada, comprada pelo teu sangue. E essa noite, meu Pai, eu te peço que teu Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida. Nós queremos gerar mais e mais para o teu nome. Deus, que a porta do inferno caia por terra hoje. Que coração contrária seja desfeita. Deus,